Fala pessoal, vamos lá, mais vídeo aqui, né, sobre operacional e resultado interessante aqui, tá só uma parcialzinha do resultado, né, evidentemente, mas esse aqui me deu mais de $500, né, esse trade aqui, e eu gostaria de escorrer para vocês qual que foi o racional desse trade, ou por trás desse trade, tá? Que foi mais um resultado interessante, né. Evidentemente, pessoal, minha ideia aqui não é ficar ostentando o resultado, né? A minha ideia aqui com vocês é poder mostrar, né, para vocês, evidentemente, como que eu alinho o macro mais a técnica, tá? E a técnica aqui pode ser desvio de volatilidade, pode ser a questão das opções, pode ser o que você quiser, tá? Smart Money, Price Action e por aí vai. O que importa é aqui, é o vetor, né? E para você que falou, olha, o Assis não postou vídeo sexta, então ele tomou stop. Acho errado, né? Brincadeiras à parte, pessoal. A minha ideia é fazer essa série de vídeos aqui para vocês, né? Então, diariamente. Hoje é domingo, acabei não conseguindo gravar na própria sexta. Esse é o operacional do dia 25 de 1 de 2026, né? Então, acabei que não consegui gravar na própria sexta-feira. Estou conseguindo gravar somente agora, dia 25, né? Ou seja, domingo. Mas, basicamente, aqui o que importa é o conteúdo, tá? Então, eu já peço para vocês, deixa o like, se inscreve e compartilhe, obviamente. Vamos fazer esse canal aqui crescer, né? Que isso é muito interessante, né? Até porque eu também quero começar a operar ao vivo com vocês, mostrar isso aqui na prática ao vivo. Mas vamos com calma, né? Primeira coisa, a gente precisa entender o contexto, qual que era o cenário que a gente estava. Então aqui a gente tem um pequeno overview, né? Que é feito por uma IA que é alimentada por várias fontes de notícias e tal, mas basicamente a gente tem naquele dia, na sexta-feira, o BOJ mantendo a taxa de juros em 0,75, mas com uma votação dividida, né? Ou seja, a gente já teve um membro ali, que é o Takata, né? Aumentando, pedindo mais 25 bases, né? Então o banco revisou para cima as projeções de inflação e PIB. Basicamente, o mercado já entendia que esse era o cenário mesmo, né? Mas lembre-se o seguinte, né? A ideia do mercado era um building muito mais hawk, muito mais forte, uma postura muito mais pesada, né? O que fez com que o JPY tivesse uma desvalorização, né? Mas, basicamente, o JPY depois ele aprecia, né, saindo de 159 para 157, por conta da intervenção dos rate checks, né, que é basicamente o mercado preocupado ali com uma possível intervenção de leilão. Esse é o contexto. Só que quando a gente olha, basicamente, né, para os Estados Unidos, a gente vê a questão da Intel, né, e aqui abre o meu parênteses, né, por que eu estou falando isso aqui para vocês? As ações da Intel caíram 13% no pre-market, após divulgar previsões fracas e problemas de manufatura, pesando sobre o setor de tecnologia, né? Quando a gente vai olhar isso aqui com um pouco mais de carinho, quando a gente olha só a headline, e aí a ideia da IA é só trazer pra gente a headline, né? A gente não foca muito em outras coisas. E aí olha que interessante, né? A gente olha a headline, que foi o que eu trouxe para vocês aqui, e quando a gente olha para a headline, você tem que ir lá e tentar entender o que aconteceu pós-balanço. E aí, lendo, e a gente tenta ler bastante aqui, né? Basicamente foi analisado o upside, né? Ou seja, a chance de alta ali, o lado de alta, o potencial alta, né? Para as ações da Intel. Mas o que importa aqui para a gente é o seguinte, tá? Quando a gente olha tudo isso aqui e tal, o que é legal? Baseado nas estimativas de 2% ao ano, né, de crescimento de receita e 9% das margens operacionais e normalizando o price earnings, né, ou seja, o valuation em cima do price earnings normalizado, multiplicando por 40x, que basicamente é o price earnings normalizado, o modelo projeta que as ações podem subir de 25 para 30 dólares. Aí você fala, ué, mas o balanço não veio ruim? Pois é, a gente tem que olhar as coisas no detalhe. Se a gente olha somente para a headline, se a gente olha somente, né, para o que está escrito aqui, você já querer ser um vendedor de Nasdaq, né? Por que um vendedor de Nasdaq? Porque a gente sabe que a Nvidia e a própria Intel, né, fizeram uma parceria. Então a Nvidia com a INTC, né, fizeram uma parceria. Isso não é nenhuma grande novidade. Então eu peguei aqui para trazer para vocês, ficou mais fácil assim, né? Trazendo as fontes, que é a Nvidia, aqui de dezembro de 29, né? Desculpa, 29 de dezembro de 25. A Nvidia anunciou nessa segunda-feira uma estratégia de colaboração com a Intel, né? Basicamente isso aqui, tá, para geração de chips e tudo mais, isso aqui basicamente é para quebrar um pouco a questão da TSMC,
para quebrar aquela dependência, né? Então isso aqui é para quebrar a dependência da TMSC, né? Que inclusive outro monstro está voando. Então esse é o contexto. Se você for analisar implicitamente, claro que Intel derretendo é ruim para Nasdaq, né? É ruim para a tecnologia, para o setor de tech dos Estados Unidos, né? Porque ela agora tem um papel interessante dado o Partners with Intel, né? Ou seja, basicamente essa parceria. Mas quando a gente observa os números com carinho, com cuidado, com atenção, né? Quando a gente começa a pensar nas coisas, quando a gente começa a olhar as coisas como elas devem ser vistas, né? E aí, olhando isso no detalhe, lembra que isso aqui é com 40 vezes os price earnings, né? Ou seja, a gente está falando de $30, precificando a 40 vezes price earnings. Quando a gente olha para isso aqui, que é uma análise mais detalhada, né? Vamos usar esse termo, e basicamente com um viés mais financista, acho que eu posso usar esse termo, não sei se é o melhor termo, a gente consegue ver aqui algumas coisas, né? Então o BS reiterando, né, a visão neutra, a taxa neutra, ou a opinião neutra, e sugerindo que o preço ainda vai sair de 52, né, para 52 vindo de 49 da Intel, evidentemente, tá? Eles falam, inclusive, que a Intel tem uma certa dificuldade para bater a AMD, mas eles ainda acreditam, né, que a Intel é um bom case porque deve fechar contrato com a Apple, né, na questão do 18A lá, o chip. Então, o que acontece, pessoal? Quando a gente olha para todo mundo aqui, né, o próprio Ken Bank aqui reitera o overweight, né, falando que o preço é de 65, vindo de 60 para Intel, e por aí vai. Só que quando a gente olha para isso com calma, a gente percebe que a própria AMD subiu 3% durante a sexta-feira, a Nvidia sobe mais ou menos 1% e a TMC 1,5%. Você fala, opa, beleza, né? Isso é legal, isso é bacana. Então mostra que o mercado, apesar de ter visto uma Intel com um balanço não muito bom, né? Para não usar um termo ruim aqui, com um balanço não muito bom, o que o mercado entende? Ok, isso está sendo descontado. Tanto que Intel, né, se a gente for olhar aqui o price action, né, de Intel no dia, deixa eu só carregar aqui, vocês vão ver que ela afundou e parou, né? E aí eu falei, caramba, cara, interessante, né? Intel no pré-mercado já desconta tudo que tem que descontar. Isso é muito legal no mercado americano. Inclusive, small caps é muito bom por conta disso, né? E aí quando a gente olha com calma para esse case de Intel, fica nítido isso aqui, né? Que o mercado já meio que descontou o que tinha que descontar. Eu falei, opa, o mercado então, vamos voltar aqui para o Score Draw, né? Descontou o que tinha que descontar. E eu gosto muito de operar esses tipos de mercado, que é o mercado que cai. Eu gosto muito de pegar essas voltas, né? O mercado que sobe, a depender do contexto, eu gosto muito de pegar essas voltas, né? Porque quando você, entre aspas, né, tá pegando a queda, até onde essa queda vai, né? Se você tá pegando a alta, até onde essa alta vai? Então é muito relativo, principalmente no day trade, né? Que é o que a gente está fazendo. Então eu gosto muito de pegar esses balanços, eu gosto de entender para onde o mercado está indo e a partir daí eu meio que tomo minha decisão se eu entendo que já está exagerado, né? Se está over ou under. Então, evidentemente, dado as perspectivas, né? Isso é sempre importante ser dito, tá? Dadas as perspectivas, isso é muito importante ser dito. Que não adianta você, tá subindo muito, eu vou vender. Nunca subiu demais, nunca caiu demais. Depende das perspectivas. O contexto era e é este, né? Que a gente viu aqui. Ou seja, o mercado já tinha descontado na abertura, tá vendo? No pré-market, desculpa, a queda de Intel. Abre o mercado, olha o que acontece. Intel já acha fundo. Então, o meu trade, ele vai em que sentido? Opa, eu acho que aqui o mercado já está tranquilo porque achou fundo. O que é achar fundo? Ele fez o que eu gosto muito de brincar, né? Que é o valuation no preço. Então ele já achou o valuation no preço, né? Por ele ter achado o valuation no preço, eu já falei, opa, então beleza, né? Vamos embora. E aí a minha cabeça ela muda, né? Falou, opa, a gente tem um contexto então mais para compra, porque olhando para o horizonte relevante, né? As coisas não estão ruins para a tech, né? E aí vocês vão perceber isso, né? É bem interessante. Então, esse meu trade, ele tem como background esse contexto, né? Só que percebam o seguinte, eu não compro em qualquer canto, né, pessoal? Aqui que eu faço a primeira compra de Nasdaq, desculpa falar SP500, é dentro de um determinado contexto, tá vendo?
Então existe essa regiãozinha aqui, Strong Low, né? Que basicamente, o que eu gosto muito de fazer? Isso ainda vou tentar gravar aula disso, tá? Eu marco essas regiões não porque são regiões aleatórias, não, tá? É que eu entendo o seguinte, quando a gente olha para um valuation, quando a gente vai fazer um AWCC, né? Que é basicamente ali uma métrica de valuation, você coloca várias coisas aqui, né? Você vai fazer um somatório de informações aqui dividido por um somatório de informações aqui, né? Para você conseguir ter uma ideia de quanto vale uma empresa. É análogo. Então, quando eu olho para um preço que vem trabalhando durante um determinado tempo, né? Durante uma determinada... Essa região aqui é uma região também interior, tá? É uma determinada região aqui. E aí, lembrando que isso aqui é um indicador, e eu só uso esse indicador para essas marcações aqui. Eu não olho muito esse negócio de Change of Characteristic, BOS, né? Que é Break of Structure. Eu não fico olhando muito isso. Eu gosto de olhar essas regiões, porque essas regiões, pela lógica do indicador, são regiões em que o preço ficou repicando mais tempo. E aí eu entendo o seguinte, cara, se é uma região que o preço ficou repicando mais tempo, teve mais negócio ali, teve um volume mais interessante. Então, quando você vai olhar aqui a distribuição de volume, né, o volume profile, você tem a famosa curva, né, que é a curva de Gauss aqui, ou quase próximo da curva de Gauss, que você sabe que aqui é um efeito de cauda no volume, né? Ou seja, o preço vem aqui com pouco volume, né? Ou seja, o preço vem com pouco volume. Então, para o preço vir com pouco volume, dado o desenho aqui, eu já começo a entender que essa é uma região que, para alguns, tem pouco valor. Ou seja, começa a ficar muito barato para vender, né? Essa região. Então, eu já começo a ficar mais... Opa, beleza, é uma região interessante, né? Vocês vão perceber isso muito nos meus trades, tá, pessoal? Eu nunca vou acertar o ponto. Raramente eu vou acertar o ponto. Eu vou sempre... Oh, não consegui mexer, vou ter que mexer na imagem. Eu vou sempre comprando por etapas, tá? Eu nunca acerto o ponto. Tanto que eu compro aqui, o mercado decola um pouco, volta. Aí, teoricamente, teria que aumentar a mão aqui, né? Vocês vão ver como conduzir o trade. Então, olha só que interessante. Na minha cabeça, essa é a região de valor, é onde o mercado, dada a ideia do mercado, né? Achou valor. E eu precisava, evidentemente, entender que aí era o fundo do poço. Né? Ou seja, era onde o mercado não poderia ou não deveria mais aprofundar, né? Ou seja, cair. E aí, o que acontece? Aqui eu estou mostrando para vocês um gráfico, que é o gráfico, evidentemente, do Triple Key, né? Que é o ETF, né? Do Nasdaq, tem uma negociação, e a gente percebe justamente isso, né? Então, 11h30 o mercado abre, vem buscar esse fundo aqui, que é mais ou menos esse movimento que ele faz aqui. E aí aqui eu começo a falar, opa, aqui temos uma região. Por que temos uma região, pessoal? Porque quando a gente vai olhar aqui deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Quando a gente vai olhar aqui para as opções, que eu gosto de olhar para ver onde vai ter trigger de compra, então lembrando todo o meu contexto de volume. Né? Qual que é o meu contexto de volume? Daqui para baixo está barato, o mercado não vai querer, né? Olhando aqui para o Nasdaq, evidentemente, o mercado não vai querer. Então eu começo a ficar, opa, talvez uma compra nessa região aqui que tem a maior exposição não seja ruim, podendo fazer o médio até o 616 com stop abaixo de 615. Lembrando desse contexto aqui. Então, se você trouxer esses números para cá, você vai perceber que vai dar exatamente isso aqui. Você falei, a técnica ela não é muita coisa, né? O que importa é o contexto. Então, eu falei, até aqui a gente tem um ótimo contexto para atuar, né? E aí eu vou e faço a minha compra, tá? E vou conduzindo o trade dessa maneira. E aí o que é interessante, tá? Deixa eu pegar aqui. O que se torna interessante... Oh, meu filho, vamos... É isso aqui. Então, o que acontece? Eu vou conduzindo esse trade e entendo que acima do 623, acima do 622, já vira uma região complicada para ele passar, porque vai ter um certo fluxo de venda, e aí a gente vê isso nitidamente aqui em cima, né? Que ele começa a trabalhar num vácuo, e eu falo, beleza, mas se ele rompe essa região aqui, que ele vem trabalhar no outro sino, né? Que aqui tem uma outra distribuição, então ele começa a vir buscar a média dessa distribuição. Na minha cabeça é assim, né? Aqui é uma região de valor, aqui é outra região de valor. Né? Existe algum drive macro para ele romper essa região de valor e buscar a próxima? Existe. Foi questão da Intel, ter achado o fundo e tudo mais. Então, beleza, existe. Então, quando o mercado romper essa região aqui, eu já estou com o meu médio aqui, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com mais lote aqui. Porque eu sei que existe um drive e vou começar a mitigar meus lotes por aqui. Por quê? Porque agora eu entendo que esse drive não é suficientemente forte para fazer com que ele tenha uma tendência forte para o dia. Né?
Lembra todo o contexto que a gente desenhou até aqui, pessoal. Não ignora o que eu falei até aqui, não. E o mercado me mostra isso. Então, onde eu procuro esse rompimento? Aqui, ó, no 620. Lembrando que eu falei para vocês, mais ou menos 622, dado o contexto das próprias opções, né? Ó, dado o contexto das próprias opções, ó, 622, 623 vai ser uma região de briga para ele, né? Vai ser uma região complicada, dados os dois contextos que eu mostrei para vocês. Eu estou mostrando as duas técnicas, né? Então, quando o mercado rompe essa região aqui, eu fico de olho, até grifo essa região, deixo anotado. Eu observo o subsetor, então esse XLK, para quem não sabe, XLK, ele é o SBDR, que basicamente é o subsetor de tecnologia do SP500. Então ele vai reunir as maiores empresas de tecnologia do SP500, vai fazer um índice, né? Como se fosse um índice financeiro, um índice de bancos aqui do Brasil, né? É a mesma coisa, tá? Então eu fico bem de olho nesse setor aqui também e eu percebo que o setor estava lá embaixo por conta de Intel se acalma, tudo dá certo, o mercado começa a subir. Olha o setor de tecnologia como vem, né? Falei, caramba, o mercado tem tudo para romper. Existe contexto macro mais técnica, né? Tanto volume, profile, mais a ideia de valuation pelo preço, como a questão das opções, né? Que eu sei que vai ter market maker, vai ter fluxo pontual aqui nesse rompimento. Eu quero fluxo pontual nesse rompimento. Então, do 620 até o 623, mais ou menos aqui, eu entendo que isso aqui, cara, é uma ótima região para eu fazer uma compra aqui de rompimento e começar a mitigar meus lotes. E adivinha, é o que eu faço, né? Então, o mercado vem, ó, o mercado vem, né? A imagem não ficou das melhores. Eu fui tirando print enquanto eu estava operando, então, né? O mercado vem aqui, volta, aí eu vou e solto um pouco de lote. A minha ideia era qual que era, pessoal? Comprar, recomprar aqui, ó. Tá vendo? Que eu falei, eu acho que o mercado ainda vai dar uma perninha. Não deu. O mercado voltou, não tem problema. Quando o mercado rompe, eu vou lá e compro, ó. Ó a minha compra aqui. Aí eu vou para 4 lotes, meu médio no topo. Se eu tivesse conseguido colocar mais 3 lotes aqui, meu médio estaria no meio, estaria muito melhor, mas tudo bem. E qual que é meu alvo? Meu alvo está mais ou menos nessa região aqui, ó, que eu desenhei para vocês, olhando só o volume. Dá para ver aqui a curva, tá vendo? Então aqui já é uma região, dados os dois contextos, complicado para o meu trade, né? E a gente olha isso aqui nitidamente. Quando o mercado vai rompendo, chega na primeira região, eu solto 2 lotes, chega lá em cima, eu solto mais um lote, depois eu solto outro lote, certo? Então eu faço todo o contexto, né? Todo o contexto está aqui, está desenhado, certo? O que isso significa, Cis? Que eu fui conduzindo o meu trade. Então eu compro aqui, solto um pouco aqui. A minha ideia era comprar mais aqui, tá vendo? A minha ideia era comprar mais aqui. Mas não chegou. Chegou muito perto, mas tudo bem, não tem problema. O mercado vai, quando ele rompe aquela estrutura que eu falei para vocês, quando ele quebra esse topo aqui, que era a região, né, entre os 620 até os 623, eu entendo que tem um sino aqui que vai ter, entre aspas, uma POC, né? A gente vai botar aqui. O que eu falo? Opa, eu posso ter meu primeiro alvo aqui, o mercado vem e eu zero tudo aqui. Daqui para cima o que acontecer não me importa, porque eu já fiz mais de $500. Já está ótimo, pessoal. E multiplique isso por 3 contas, por 3 PA, né? Que eu uso aqui da Apex Trading Funding. Inclusive vou deixar aqui, tá? Um link caso você queira adquirir uma conta na Apex, tá? Então, isso é fantástico. Essa forma de operar, eu acho que é a forma mais consciente que tem. Você entender muito bem o contexto, entender o que o mercado está precificando, quais são as preocupações do mercado, né? Então o mercado viu o balanço da Intel, não gostou muito, mas entendeu o que estava acontecendo, né? Então todo o contexto está resolvido, está encaixado. Por isso que a gente lê muito, por isso que a gente fica prestando atenção. Porque, pessoal, a gente tem que ter edge, né? A gente precisa ter edge, a gente precisa ter uma vantagem competitiva, né? A gente precisa ter o edge para clicar, né? Não basta você achar, não, aqui é um fundo. Cara, esse é um fundo importante? Isso vai ser relevante? O mercado tem chances aqui de passar essa região? Tem por que ele passar essa região? Aí você começa a fazer o trade. Embora aqui você esteja vendo um financeiro que no final deu mais de $500, pessoal, isso aqui tem muita história. São 11 anos que eu estou nesse mercado, vivendo de mercado, né? Eu já vi tanto guru que veio para a internet e sumiu, que se reinventou, que agora quer vender não sei o que não sei o que, e eu sempre na minha, com marketing zero, sempre odiei fazer marketing, eu sempre achei uma prostituição muito grande esses marketing que o pessoal faz.
Mas eu fico muito puto, porque eu quero que as pessoas entendam que mercado é isso, né? Que isso dá certo, que é você estudar muito, entender muito bem o contexto e aí você ir procurando oportunidades. Eu não fico preso em dólar Brasil, eu não fico preso em SP500, nada, que ouro. Eu opero tudo um pouco, dado o contexto, dado o motivo. Então eu entendi que o mercado já tinha precificado a questão da Intel no pre-market. Eu falei, opa, então agora se ela ficar de lado aqui, significa que, teoricamente, né, esse fundo é um fundo bom, eu consigo o gatilho dado, né, o contexto. Então, quando eu vi o XLK subindo, quando eu vi o mercado não negando fundo, e quando eu vi a posição que ia ter, né, falei, opa, maravilha. E aí eu fiquei sempre acompanhando o VIX. Quando a gente olha aqui para o VIX, por exemplo, olha o tanto de market maker posicionado em put de VIX, né? Então eu sabia que o VIX não ia aprontar muita coisa. Eu sabia que existia, né, pro VIX, existia o quê? Uma força muito grande para que o VIX ficasse pressionado. Então eu falei, opa, hoje não vai ser um dia de risk-off, né? Hoje provavelmente o mercado não vai pivotar para um risk-off, até porque o próprio JPY ou o BOJ, né, trouxe uma tônica mais dove, o que ajuda na questão do carry. Então, cara, o mercado não tem por que pivotar para um risk-off. Então, beleza, para equities, a gente tem contexto suficiente para subir, né? Para índices. Então, o cenário se desenhou perfeitamente, certo? Pessoal, eu quero que vocês assistam esse vídeo o máximo de vezes que vocês conseguirem, aprendam, tirem alguma coisa disso. Se tiver alguma dúvida, me manda aí nos comentários, me chama no Instagram, tá? Me chama no Telegram, onde você quiser. Eu tô aqui para ajudar, ok? Se ficou alguma dúvida, já sabe, só mandar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero de coração que você compartilhe esse vídeo, tá? Espero também que você consiga ver uma luz aí no fim do túnel se você está desanimado. Eu vou tentar trazer diariamente vídeos assim, tá? Explicando todo o meu racional e tal, porque eu acho que isso ajuda as pessoas, né? Eu acho que isso faz com que as pessoas consigam entender um pouco mais de mercado. E aí também isso valida, né? Que eu sou um bom trader, todos os dias mostrando aqui para vocês, fica fácil. Até o dia de stop também eu mostro sem problema nenhum, que é justamente para mostrar para vocês como operar e como se portar quando erra, porque eu também erro, tá? Vai por mim, minha taxa de acerto ela gira em torno de 65 a 70, que para mim é uma coisa absurda, tá? Então a gente erra, isso é normal, errar faz parte, tá? Beleza, pessoal? Então, valeu, compartilha, curte, deixa o like, né? Curte e fui!